Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu tenho certeza que você é muito familiarizado. São os elásticos em ortodontia. Eu vim apresentar para vocês algumas orientações que podem nos ajudar na colaboração desse paciente, orientações também sobre o uso dos elásticos, sobre os tipos, armazenamento, enfim, assuntos que com certeza te auxiliarão para melhorar a sua prescrição de elásticos. Vamos lá? Bom, primeira coisa, quando a gente define que o nosso paciente ele vai usar elásticos, né, ele passa por um diagnóstico inicial. E aí eu vou saber se ele vai usar elásticos para mecânicas, tá, de correções de sagitais, por exemplo, correções transversais quando a mordida cruzada ela é dentária, ou até mesmo para a fase de intercuspidação ou ainda na fase de ortopedia facial, onde nós utilizamos os elásticos e a máscara extra-oral. Então, eles são aparatos essenciais para a nossa rotina clínica. Independente da técnica que você vai utilizar para orientar o seu paciente, é importante salientar alguns itens sobre ele. Primeiro, o hábito de aferir forças desses elásticos. Não é simplesmente colocar sem saber quanta força a gente está desenvolvendo ali para aquele paciente. Para isso, nós temos os tensiômetros, tá, da Morelli. O verde seria uma indicação para elásticos, por exemplo, intrabucais. E esse vermelho ele já pega tanto para intrabucais como para extrabucais. Então são instrumentos que nós precisamos ter no nosso consultório para a gente ter uma aferição de forças e isso deve estar anotado no nosso prontuário clínico, ok? Então a primeira coisa é o tensiômetro. A segunda coisa importante para nós termos no nosso consultório são os posicionadores de elásticos, que são instrumentos que vão auxiliar bastante o nosso paciente a colocar o seu elástico. Algumas orientações sobre isso. Toda vez que a gente ensina algo novo para o paciente, ele pode apresentar certa dificuldade. Então, o que eu faço? Facilito o máximo possível para que ele consiga realmente utilizar. Nós entregamos um posicionador desse para o paciente e ensinamos, olhando no espelho, como utilizar. Depois eu oriento que o paciente faça isso sozinho e assim ele vai para casa tendo mais segurança de como instalar, porque algumas regiões, por exemplo, regiões posteriores, inferiores, elásticos cruzados, são mais difíceis do paciente conseguir usar. Então, há uma dica importante que são os posicionadores de elásticos. Mas você vai se identificar com isso que eu vou falar agora. Muitas vezes o paciente se perde qual é a posição ideal dos elásticos, porque às vezes nossos aparelhos eles têm ganchos, né, de canino premolar e o tubo também, e ele se confunde. Então nós temos também um outro acessório para uso de elásticos que é crucial para você ter no seu dia a dia, que são as embalagens para guardar os elásticos. Essas embalagens a gente consegue desenhar como que ele vai utilizar esse elástico. Aqui também tem a forma de uso, se a gente prescrever o dia, a noite ou contínuo. Também temos o tamanho do elástico de 1/8 a meio e se ele é leve, médio e pesado. E além disso, nós temos como que ele vai trocar, se é por hora ou por dias. Isso é muito legal porque ele leva para casa já uma prescrição. E além disso, se caso acontecer alguma coisa de ele perder os elásticos, ele tem uma receita que ele pode ir no seu consultório. Não necessariamente você vai estar lá, mas quem for ler a embalagem saberá qual que é o uso, qual foi a prescrição do ortodontista para aquele respectivo paciente. Então aí, outra importante informação. O outro fator importante que eu sempre recomendo aos meus alunos é fazer o seguinte: racionalizar o uso dos elásticos para o seu paciente. A gente vai dar a quantidade ideal para ele por mês, tá? Muitas vezes a gente pega o nosso pacote, né, e a gente abre ele, pega um montante e coloca sem contar. Nessa questão de colocar sem contar vai muito elástico
E assim, como tem muitos elásticos, às vezes o paciente ele não valoriza aquele acessório, aquele dispositivo, e aí é mais fácil de perder, enfim, de não colaborar. Então, se você contar e deixar a quantidade certinha, ele vai saber, né, que ele tem que usar aquilo e que ele tem que cuidar daquilo, porque é pro mês até o seu próximo retorno. Então, é outra forma para a gente estimular e motivar o nosso paciente a utilizar o elástico, sabendo da importância do uso correto. Contar os elásticos e colocar aqui no pacotinho. E por fim, antes de nós abordarmos alguma coisa sobre posicionamento de elásticos e tipos de elásticos, eu quero falar para vocês sobre a importância das embalagens que nós recebemos os nossos elásticos. Essa embalagem, ela foi feita para manter as características físico-químicas do elástico. É a mesma embalagem que se utiliza, por exemplo, em setor alimentício. Então, além de preservar as características do elástico, é uma embalagem que ela foi feita para manter todos aqui dentro, protegendo de umidade, de ar, né, e de deterioração. Então, manter os elásticos nas embalagens é importante. Por que eu falo isso? Ao manusear esse pacote, você usa sobre a luva, né? Ou você pede para o auxiliar pegar os elásticos para você não pegar com a luva de procedimento, ok? Mas é importante que você mantenha eles aqui dentro, bem fechadinho e zipado. Assim vai aumentar ainda mais a sua performance clínica com os elásticos intermaxilares e também os extrabucais. Agora eu vou falar para vocês sobre os tipos de elásticos disponíveis no mercado. Nós temos os elásticos de látex e nós temos também os elásticos de silicone, tá? Eles têm essa corzinha diferente, silicone verde e látex amarelo. Os elásticos de látex foram produzidos por material orgânico, então eles são fundamentais para manter um bom armazenamento, como nós já falamos. Já os elásticos de silicone, eles entram no cenário onde o paciente apresenta alguma alergia, né, ao látex, ou até mesmo para auxiliar técnicas estéticas, né, cerâmicos, onde o paciente precisa de uma estética um pouco maior. Então, é importante vocês entenderem que nós temos o elástico leve, médio e pesado. São três forças que nós temos. Nós vamos começar a falar sobre a mecânica extrabucal. Normalmente a gente usa os elásticos meio, e eu vou pegar um aqui, são dois, né, um de cada lado, por exemplo, máscara de petit. A gente vai colocar ali na máscara e vai posicionar ou no nosso disjuntor do paciente, né, lá na região de molares ou na região de caninos, cada um em um lado. Eu vou pegar o meu dinamômetro e eu vou puxar, olha como que a gente utiliza. A gente puxa esse dinamômetro até a máscara, até a região extrabucal. O paciente deve estar sentado e auxiliando, segurando a máscara ou ainda o arco, a ancoragem extrabucal. E aqui então a gente tem o tamanho, olha só, medindo a força que está incidindo. O exemplo aqui está dando 300 gramas força de cada lado. Então, no total seriam 600 gramas nesse exemplo. Então, é assim que nós usamos o dinamômetro. Aqui a gente está demonstrando uma mecânica de intercuspidação, onde nós utilizamos caninos superiores, canino inferior e premolar. Lógico, também isso pode ser feito com os outros dentes posteriores, em fios específicos para mecânicas de intercuspidação, ok? E aí a gente vou demonstrar aqui como a gente insere e remove. A gente pede para o paciente abrir a boca um pouquinho, insere esse posicionador e remove tranquilamente. Olha só, esse posicionador, o elástico fica bem aderido no posicionador também. E depois, para colocar, a mesma coisa, vai nos ganchos e tira com tranquilidade. Esse é o elástico de mecânicas de intercuspidação. No outro lado já, nós temos um exemplo de mecânica sagital. Nesse tipo de elástico, nós normalmente utilizamos ou elásticos 5/16 médio, ou 1/4, ou até 3/16. E nós podemos trabalhar com as forças que eles têm, né? Os tipos de forças que ele tem. Quem vai me falar o ideal para aquele paciente
Lógico, é a biologia individual e também eu tenho que aferir essa força. Dinamômetro está aí para isso. Então aqui, por exemplo, para eu aferir uma força intrabucal, eu vou colocar, posicionei ali meu elástico, pego ele aqui e aqui, aonde no gancho que ele está posicionado, eu vou ver aqui na minha força. Então, por exemplo, aqui uma mecânica de 100 gramas força. É uma força leve de mecânicas intermaxilares. Lógico que não é só isso que influencia. Nós temos técnicas que nós usamos forças mais leves, fios termoativados, elásticos precoces, elásticos que a gente utiliza com cursores ou elásticos com ancoragens associadas, arco lingual, barra transparentina, tudo isso vai influenciar na força que você vai colocar no seu elástico, tá bom? Mas é algo que você tem aí como aferir de acordo com o protocolo e técnica que você mais utiliza. Quanto à prescrição de uso, isso também é muito individual, de acordo com a técnica que você normalmente utiliza, com a força que é incidida no paciente, porque cada um tem uma biologia. Não existe uma receita de bolo para a questão de prescrições de uso, tá? Mas nós sabemos que mecânicas que utilizam fios leves, termoativados, passivos, nós vamos trabalhar com forças leves e trocas mais longas. Mecânicas de intercuspidação, por exemplo, nós vamos utilizar elásticos mais curtos e centrados, com trocas um pouquinho menores. Então depende da técnica e da abordagem daquele momento que você está com o seu paciente. Algo importante sobre os elásticos é buscar a desoclusão, mesmo que pouca, para que você faça um destravamento daquele paciente. Também não esquecer da biomecânica, porque a rotação, os elásticos interferem, por exemplo, uma rotação, uma mecânica sagital, ele vai influenciar no plano oclusal. Eu preciso entender sobre essas forças que estão atuando no meu paciente. Então, a biomecânica é um fator importante para você lidar com o seu paciente. Lógico, por último, que sim, o primeiro de tudo, é aquilo que vai abrir os seus olhos, é o diagnóstico, porque você começando o seu tratamento ortodôntico com um diagnóstico certeiro, você vai ter chances de otimizar o seu tempo clínico, otimizar suas mecânicas e trazer ao final um sorriso adequado e funcional para o paciente e uma satisfação pessoal e também uma qualidade de vida. Esse era o meu recado de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!